Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje na apostila 7, página 12, que é esta aqui. Então, vamos lá. A atividade de número 25. Um cubo foi montado da seguinte maneira. E nós temos um cubo aqui. Turma, eu preciso que vocês prestem bastante atenção para que vocês consigam entender o que eu vou explicar, ok? Então, nós temos um cubo montado e a atividade é: quantos cubinhos foram utilizados para montar este cubo? E agora, nós precisamos entender quantos cubos ou descobrir quantos cubinhos, esses pequenos, foram necessários para a gente montar um cubo grande. Vocês precisam prestar bastante atenção porque nós não conseguimos ver os cubos que tem aqui no meio. Então, eu vou explicar para vocês como fazer essa contagem, tá bom? Então, olha lá. Para descobrir quantos cubos foram utilizados, nós observamos o quê? Que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Então, nós temos 3 fileiras de cubos. Quantos cubos nós temos em cada frente? Então, olha lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu precisei de 9 cubinhos para montar esta face, esta frente aqui. Para montar esta do meio, então agora, eu vou precisar de mais quantos? De mais 9. E para montar esta última, eu vou precisar de mais 9 também. Então, vocês conseguiram perceber? A gente vai pensar como se nós dividíssemos esse cubo. Então, se a gente dividir, eu tenho essa parte da frente, que tem 9 cubos, essa parte do meio, que é igual essa daqui, é como se estivesse uma atrás da outra, eu também tenho 9, e a última, que eu também tenho 9. Então, para descobrir quantos cubinhos foram necessários para montar o cubo, a gente vai contar 9 mais 9 mais 9. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar o 9 na nossa cabeça, no nosso pensamento, e vamos acrescentar mais 9. Então, olha lá, acrescentei aqui mais 9. Então, vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Então, esta parte da frente mais a segunda, 18. Vamos contar 18 mais 9 da última. Então, 18 na cabeça, mais 9 na mãozinha. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, quantos cubinhos foram utilizados para montar este cubo? 27. O 2 e o 7. Deu para vocês entenderem? Meus amores, mesmo a gente resolvendo junto, se vocês tiverem dúvida, podem colocar que a Pro vai auxiliar vocês até vocês entenderem, tá bom? A questão 26. Em seguida, foram retirados alguns cubinhos, restando a pilha representada no desenho. Então, olha só, é o mesmo cubo. Porém, aqui ele foi desmontado, tiraram alguns cubinhos. Quantos cubinhos restaram? Então, nós precisamos entender agora quantos cubinhos sobraram. Quantos ainda tem aqui? Como nós vimos na atividade anterior, ó, essa parte aqui tá inteira, vocês estão vendo? Então, cada parte inteira tem 9, que foi o que nós contamos aqui. Então, aqui eu tenho 9, certo? Agora, nós vamos contar mais a segunda parte. A segunda parte estão faltando alguns. Então, nós temos quantos na segunda parte? Eu tenho 1, 2, 3. E tem um que está atrás desse, ó, que fica do lado, lá na segunda. Então, eu tenho 1, 2, 3 e o 4 que está aqui escondidinho aqui atrás.
tá bom? Então, na segunda eu vou ter 4. Então, eu tenho 9 mais 4 dessa segunda. E na última eu tenho 1. Somente 1, que foi o que sobrou da nossa última pilha, tá? Então, para descobrir o resultado de quantos cubinhos eu tenho aqui, eu preciso fazer 9 mais 4 mais 1. Então, vamos lá. 9 na cabeça, mais 4 na mãozinha. 9, 10, 11, 12, 13. 13 mais 1, 13 mais 1, 14. Então, quantos cubinhos restaram? Restaram 14 cubinhos, tá bom? Vamos agora para a nossa atividade 27. Atividade 27. Pinte as figuras que são simétricas. Mas, Pro, o que é isso? O que são figuras simétricas? Turma, figuras simétricas são aquelas que têm semelhança entre as suas partes. Então, no exemplo destas imagens, é uma figura que tem um lado igual ao outro. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Vamos pensar primeiro aqui nesse robozinho. Olha bem para o robô. Se a gente passar uma linha imaginária aqui no meio do robô e a gente dobrar ele, será que o que a gente vê de um lado a gente vê do outro também? Então vamos observar, ó. Desse lado eu tenho um olhinho, do outro lado, se eu passar a linha no meio, vai ficar metade do nariz para cá e metade para lá, metade da boca para cá e metade para lá. A cabeça também é redonda igualzinha, vai ficar a mesma coisa para cada lado. E o corpo também, do mesmo jeito que é deste lado aqui também. As perninhas, ó. Então, quer dizer o quê? Que é uma figura simétrica. Ela tem semelhança de um lado e do outro. Elas são semelhantes, são iguais, são idênticas. Não tem diferença. Então, a nossa tarefa é pintar as figuras que são simétricas. Que se a gente traçar uma linha no meio, nós vamos ter dos dois lados a mesma coisa, tá? Então, o primeiro nosso exemplo robô, ele é simétrico. Eu vou circular, mas vocês vão pintar, tá bom? Vamos observar aqui este raio. Este raio é uma figura simétrica? Vamos imaginar que a gente trace uma linha nele. Se eu traçar uma linha desse jeito, este lado é igual a este? Vocês conseguem observar? Isso mesmo, não é igual. Aqui eu tenho a ponta do raio, deste lado eu não tenho, estão vendo? E se eu traçar a minha linha assim? Este lado vai ser igual a este? Também não, porque a ponta ficou desse lado aqui não tem. Então, o raio não é uma figura simétrica. Nós não vamos pintar. Agora, nós temos aqui uma flor. Vou traçar a nossa linha imaginária, hein? A flor, ela é simétrica do mesmo jeito que é deste lado aqui? Vamos observar. Aqui eu tenho 2 pétalas e meia, aqui eu tenho 2 pétalas e meia. O miolo da flor que eu consigo dividir ficou igual dos dois lados. Então, a flor é uma figura simétrica. Nós vamos pintar, tá? Aqui eu tenho uma camiseta e a estampa da camiseta é o número 8. Como ela está na diagonal, nós vamos fazer também a nossa linha imaginária assim. Vocês não precisam fazer esses pontinhos que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para vocês terem uma visualização melhor e entenderem o que é simétrica. São os dois lados semelhantes, tá bom? Nessa camiseta, do mesmo jeito que ficou deste lado também. Até o número ficou as mesmas metades. Então, nós também pintamos a camiseta. Aqui nós temos um tubinho, parece um tubinho de cola. A Pro vai fazer o pontilhado, nossa linha imaginária. E a gente observa, olha só, cada um dos lados estão iguais? Sim, são iguais. Então, nós vamos pintar também
O que eu tenho de um lado, eu tenho do outro também. E aqui eu tenho um desenho que parece a cabeça de uma menina de costas, né? Parece um cabelo, né? Vamos lá. E esta imagem? O que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado também? Sim, eu também tenho. Estão exatamente iguais, semelhantes, né? Então, nós também vamos pintar, ok? Então, revisando com vocês, figuras simétricas são aquelas figuras que têm os dois lados semelhantes. Nós vamos pintar nessa atividade o robô, a flor, a camiseta, o tubinho e o cabelo, tá bom? Aqui tem uma pergunta. Observando o robô e a flor, responda qual deles é mais pesado. Se a gente observar aqui este robô e esta flor, qual dos dois é mais pesado? O que vocês me diriam? Isso mesmo, o robô é mais pesado. Então, nós vamos escrever aqui robô. É só copiar aqui, ó, da palavrinha que nós temos, tá? Na página 12 ainda, nós temos a atividade 28. Complete o tracejado e nomeie as figuras. Então, nós temos aqui esta figura, vocês vão cobrir o tracejado com lápis de escrever mesmo. Vocês podem pintar a figura e vocês vão me dizer qual é o nome desta figura. Vocês vão escrever aqui, ok? Aqui nós temos esta outra figura. Vão cobrir o pontilhado, pode pintar a figura. Lembrando que essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Quando a figura tem 5 lados, qual é o nome dela? Vocês vão colocar aqui. E por fim, vocês vão cobrir o pontilhado, pode pintar a figura. Esta figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Quando a figura tem 6 lados, qual é o nome dela? Vocês vão colocar aqui, tá bom? Essa atividade eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Em aulas anteriores, eu já falei o nome dessas figuras, tá bom? Se for necessário, vocês podem revisar ou algum familiar pode auxiliar vocês. Vamos agora para a nossa atividade da página 13. Página 13, atividade 29. Conte e complete. A tarefa de vocês é contar quantas bolinhas tem aqui neste espaço. E vocês vão marcar aqui. Uma dica: uma centena é igual a... Vai ser o mesmo resultado aqui, tá bom? Mas contem, é necessário que vocês contem para treinar. Atividade 30. Desenhe as duas próximas figuras. É uma atividade de sequência. Então, aqui na A, eu tenho uma flor roxa, duas flores azuis. Uma flor roxa, duas flores azuis. Uma flor roxa, o que que vem? Duas flores azuis. Então, vocês vão desenhar essas duas aqui. Desenhar e pintar. A questão B. Eu tenho um ovinho vermelho, um laranja, dois vermelhos, um laranja, dois vermelhos, um laranja. E aqui serão dois. Muito bem, dois vermelhos. Vocês vão desenhar dois iguais aqui, tá bom? Desenhar e pintar igual está no exemplo da atividade. Atividade 31. Ordene com A, B, C e D as ilustrações na sequência dos fatos. Nós temos uma flor em diferentes fases. A florzinha nascendo, crescendo, tendo as flores, tem os botões das flores e tem as flores já embelezando o jardim. Vocês vão colocar a letrinha A no que acontece primeiro, a letrinha B do que acontece em segundo, a letrinha C, o que acontece em terceiro, e a letrinha D, o que acontece por último, tá bom? Vou deixar para vocês realizarem sozinhos também.
Por fim, atividade 32. Dê a posição do peixinho amarelo. Lembrando que posição é quando nós falamos dos números ordinais, que indicam uma ordem. Então, esse é o primeiro peixinho. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Muito bem. Sexto e sétimo. Então, o peixinho amarelo é o quinto. Como que eu faço quinto? Eu uso o número 5, porque, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou usar o número 5. E para indicar que é quinto de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, nós utilizamos a letrinha O pequenininha com um tracinho embaixo. Desse jeitinho. Tá bom? Meus amores, essa é a nossa atividade de matemática de hoje, páginas 12 e 13. Como eu falei, tendo dúvida, vocês podem me perguntar que eu auxilio vocês. Uma ótima atividade para todos e até a próxima aula.